Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre um assunto chamado nacionalismo, né? E além disso, o patriotismo. Por que eu vou falar disso? Bem, acho que foi o programa sem contexto número 2 que eu falei desse assunto, para ver como é algo que faz parte do cerne deste programa. E recentemente, devido às questões da invasão da Rússia à Ucrânia, esse termo tem sido falado bastante, cenários hipotéticos têm sido sugeridos, né? Diferentes pessoas têm criado situações ou trazido exemplos então do passado para descrever o que está acontecendo agora e o que pode acontecer no futuro. Então, essa ideia de nacionalismo e patriotismo tem sido exposta, tem sido defendida, tem sido debatida, inclusive tem sido até mesmo defendida, colocada, vendida como algo bom, né? E quem ouviu o meu programa Sem Contexto número 2 sabe que naquele programa eu falei especificamente como eu considero o nacionalismo, o patriotismo, um sentimento não necessariamente positivo, porque eu falei o quanto que eu acredito que a linha entre um bom nacionalista, um bom patriota, entre aspas, e um genocida ou, no mínimo, xenófobo que desvaloriza ou desmerece as pessoas que não fazem parte daquela pátria ou nação é uma linha muito tênue, sabe? Eu realmente acho que é extremamente difícil a pessoa ter um sentimento de patriotismo, nacionalismo bem alto, forte, e ainda assim ele sentir, além dele sentir aquela pátria, aquele amor, aquele desejo de proteger e de prosperar naquela pátria, naquela nação, ainda assim ele conseguiu olhar para outras pátrias e outras nações e enxergá-las também com a mesma grandeza que ele enxerga a sua própria pátria daí, entendeu? Então, para mim, eu realmente falei que acredito que sentimentos de patriotismo e nacionalismo, em última instância, o que ele gera não é algo bom, não é algo adequado, não é algo saudável, né? Mas, naquele mesmo programa também eu sugeri quer dizer, sugeri não, eu destaquei que eu não acredito que seja possível nós eliminarmos esse sentimento de patriotismo, de nacionalismo, principalmente porque eu acredito que daí eu não sugiro esse tipo de noção, porque eu acredito que eu acreditar numa coisa dessas, eu acredito que eu acreditar, eu creio que eu acreditar em algo tipo isso seria eu acreditar na minha própria versão de uma utopia, sabe? Assim como as pessoas creem em noções que eu acredito serem utópicas, tipo um comunismo decente, digno, bem administrado, onde todo mundo não é miserável, se todo mundo é rico, digamos assim, sabe? Tem gente que acredita nisso, que para mim é uma utopia. Tem gente que acredita no anarcocapitalismo, onde todo mundo se respeita e as decisões, sabe, e a liberdade individual é respeitada simplesmente porque a maioria das pessoas tem uma distinção moral e ética muito clara dentro de si e ninguém toma liberdades desnecessárias contra uns aos outros e nós conseguimos viver em paz e harmonia sem a necessidade de existir um mediador, uma força que detém, sabe, como é que é mesmo, o monopólio do uso da força, sabe, que é o Estado nos dias de hoje. Tem gente que acredita nesse tipo de ideal, que eu acredito também ser utópico de anarcocapitalista. Então eu também não posso acreditar na minha própria utopia, que é um mundo que é livre de nações, um mundo livre onde não há essa distinção. A gente simplesmente elimina essas linhas nos mapas, nós eliminamos a noção de nação e simplesmente nós entendemos o que na prática é a questão real do mundo, a questão pragmática, né? Tá aí o termo que eu gosto tanto. Em questões pragmáticas, o mundo é nosso, de modo geral, sabe? A espécie humana que começou a inventar regras, distinções, limitações. Antigamente eram reinos e também coisas como os tribos, impérios, esse tipo de coisa. E chegou um momento que a gente organizou e dividiu o mundo no que a gente acredita ser algo chamado nações, né? Nações-estado têm que ser soberanas, que elas têm que ter sua autonomia dentro daquela religião. Mas aí já começa por várias complicações do que são essas nações, né? E daí eu vou me aprofundar, vou me abranger nessa ideia, eu vou realmente entrar em vários outros assuntos referentes ao sentimento de nacionalismo, justamente para sustentar essa minha visão de porque eu acho que não é o ideal, o adequado, mas ao mesmo tempo trazer uma
visão pragmática e real de como que funciona a vida nos dias de hoje e como eu acredito que ela pode funcionar no futuro, né? E não vender para vocês aqui uma ideia utópica, porque daí eu estaria me contradizendo, já que eu gosto de deixar claro que eu não acredito em certas utopias por não ver como que aquilo lá vai poder rolar na prática, justamente porque elas teriam que ser implementadas de maneira assim global e ao mesmo tempo, sabe? Tipo, o comunismo teria que ser instaurado no mundo inteiro ao mesmo tempo, simultaneamente, para realmente rolar um projeto de comunismo com a menor noção de que ele vai se sustentar, sabe? Qualquer outro país que tentou fazer tipo assim, tu não pode falar assim, veio comunista daqui pra dentro, sendo que tu vai se relacionar com o resto do mundo, sabe? O exemplo prático disso é a China. Não importa o quanto que a China diga que ela é comunista, até se chamando de república como democrática, não sei, república comunista, acho que é república democrática, comunista da China, não sei como é que é o nome completo, mas até onde eu sei tem comunismo no nome, sabe? Então, tipo, não adianta ela ter aquilo lá no nome, sendo que ela vive no mundo capitalista, ela se organiza de forma capitalista, ela negocia de uma maneira capitalista, sabe? É tudo capitalista ao redor dela, então é simplesmente a ideia de que vai conseguir se tornar comunista e se manter comunista sozinho no mundo, não tem o menor fundamento, sabe? É impraticável. E a mesma coisa com esse lance de anarcapitalismo, sabe? O mundo teria que se tornar inteiramente anarcapitalista a todo ponto, porque senão não faria sentido, assim, simplesmente alguns lugares do mundo não serem regidos por um Estado e alguns Estados continuarem existindo, praticamente ia voltar a ser o que era antes, digamos assim, com reinos e impérios, e os outros povos do meio ali que não eram necessariamente, assim, respondiam a nenhum reino, nenhum império, nenhuma bandeira, sabe? Essa noção. Então, essa minha noção também que eu acredito que o mundo seria melhor se não existisse essa distinção de nações, se a gente simplesmente apagasse essas linhas dos mapas e o mundo se tornasse livre e pertencente à espécie humana como ele é na teoria, digamos assim, em questões pragmáticas, sabe? Eu sei que também teria que ser ao mesmo tempo, teria que ser eliminado todas as linhas do mapa simultaneamente, e eu sei que não vai acontecer. Então eu acredito sim que no futuro próximo e até longínquo do mundo, durante muito, muito, muito tempo, séculos ainda assim, a gente vai viver em organizações que são nação-estado, sabe? São países. Talvez seja até dar muito crédito, eu não sei quanto tempo que durou esse lance assim de monarquia, feudalismo, imperialismo, tipo assim, em questão de título de império, sabe? Em questões assim reais de períodos, no caso, mas eu não sei quanto tempo que vai continuar esse modelo de nações-estado. Talvez algum dia tenha que mudar, transicionar para outra forma de poder, mas eu vou continuar dizendo que eu acredito que vai rolar durante muito tempo, a gente vai continuar dividido em países e nações. Então, tendo esclarecido isso, então vamos falar sobre o que é essa ideia de que muita gente tem falado que um sentimento de nacionalismo e patriotismo pode ser bom. Eu acho que eu vou até falar exatamente um pouco dos meus argumentos, tem a ver com algumas coisas que eu escutei um deputado brasileiro também falando, né? Só que isso aqui pelo menos não é um deputado que estava vendo num escândalo, pelo menos. Foi um programa do Flow que tinha a ver com... Tinha um deputado que é o deputado Rock, né? Que esse Rock é uma sigla do nome dele. Eu sei que ele é um cara... Ele foi eleito pelo Novo, concorreu pelo Novo e foi eleito deputado pelo Partido Novo em 2018, tá? Nas últimas eleições. E ele é um cientista geopolítico, palestrante. A vida dele foi feita assim... Antes dele se tornar político, a vida dele era feita sobre isso daí, sobre falar de política, discutir geopolítica, palestrar sobre política e tudo mais, escreveu livros também. Então é isso que esse cara faz, então tem tudo a ver, faz todo sentido que ele fale sobre essas questões como Ucrânia e Rússia e tal. E nesse programa daí do Flow, quem estava sendo o co-host, o parceiro do Igor e tal, desde que o Monark foi cancelado, ele está trazendo co-hosts rotativos, foi o Álvaro Machado Dias, que é um neurocientista que eu já falei algumas vezes dele, inclusive em alguns programas meus aqui sem contexto, e mencionei como que esse cara já fez refletir sobre algumas coisas interessantes. Então eles tiveram um papo bem longo, de mais de 5 horas, somando todo o programa, sabe? Foi um dos programas mais longos do Flow que eu já assisti completo, justamente porque eram dois caras que, até quando eu conseguia discordar deles, eu discordava bastante deles, já falei isso algumas vezes, entendeu? Não é porque eu tô ouvindo uma pessoa inteligente, ainda mais em questões assim, que são interpretativas, questões de ponto de vista, de opinião.
sabe? A maioria das pessoas, mesmo que elas não são inteligentes, elas estão articulando seus raciocínios e tu consegue ver que elas estabelecem, assim, razões pelo que elas pensam daquilo lá. Elas atribuem valor, elas colocam assim, enfim, sabe? Não é porque a pessoa é inteligente, ou até mesmo especialista, cientista, que o que ela tá falando é algo indiscutível, ainda mais quando se trata assim, de ciências humanas, entendeu? Mesmo se tratando de ciências humanas, quer dizer, principalmente por ser ciências humanas, sabe? Não é que nem, nós vamos discutir sobre matemática, sabe? Eu já falei, essas ciências exatas, tudo bem tu não ficar batendo boca com alguém que tá falando sobre aquilo. Mas agora, ciências humanas, se tu vê que aquele raciocínio é estabelecido em vários pontos, e tu tem pontos de divergência com aquilo lá, tu consegue articular razões de por que aquilo lá não é necessariamente a única forma de interpretar aquilo lá, que tu deveria pegar e abraçar essa ideia, sabe? Então esse programa teve muita divergência, os dois convidados, digamos assim, sabe? O convidado mesmo era o professor Roque, deputado, e o Álvaro, ele tava ali para ser um co-host, mas os dois ali divergiram excessivamente, inclusive sempre com respeito, sabe? Nunca rolou assim, nenhum dos dois se ofendeu, nenhum dos dois se xingou, mas eles claramente tinham opiniões contrárias em vários momentos daquele papo ali e tudo mais, mas eles também concordavam em vários momentos. Assim como eu, como um ouvinte, várias coisas que o Álvaro falava eu discordava, várias coisas do que o Rock falava eu discordava também, e algumas coisas que ambos falavam eu concordava. Né? Então, é assim que pra mim faz parte de uma conversação, sabe? Qualquer ser humano tem que fazer assim quando tu vai participar de uma conversa sobre qualquer assunto que tu tem alguma noção do que está sendo falado, que ali tu teve, tu realizou pesquisas, tu tem uma ideia do que está sendo discutido, sabe? Tu não tá simplesmente tirando raciocínios da tua cabeça e aquilo que é simplesmente interpretação, simplesmente dedutivo, simplesmente hipotético, tu tem o direito de simplesmente falar, tudo bem, eu não enxergo dessa forma porque, né, apesar de tu ter teus fundamentos para ver essa hipótese para mim não parece algo que a gente vai realmente lidar com isso, né? Então, o Rock falou especificamente sobre essa questão de como o nacionalismo é algo importante e em questão de batalha, em questão de guerra, e isso daí com certeza é um negócio que é um fato também, sabe? Do jeito que o nosso mundo funciona no presente momento, a gente sendo dividido em nações, sabe? O que vai transformar um país em um país que tem, assim, realmente vontade de lutar, vontade de permanecer, né? Porque esse discurso veio justamente pela ideia de que era uma pergunta sobre assim, a Rússia estava imaginando que ela ia tomar a Ucrânia fácil. E provavelmente sim, entendeu? Provavelmente a Rússia estava imaginando que os ucranianos não defenderiam tanto a nação deles quanto eles estavam defendendo, e eles estão, entendeu? Então a Ucrânia tem um patriotismo alto que está evitando que ela seja dominada facilmente, nesse momento que é um momento de guerra, de combate, de confronto, de invasão, que é necessário sim existir esse sentimento de patriotismo, justamente porque é isso que vai fazer as pessoas lutar, sabe? Para quem nunca tinha refletido sobre essas questões, em última instância é realmente isso que motiva qualquer pessoa a participar de confronto. A gente já pode observar isso em várias guerras e vários confrontos armados, em questão de números, sabe? E também tem outras questões também estratégicas, sabe? Defender é mais fácil do que atacar. Isso daí é uma regra de combates armados por várias questões. Tipo assim, para tu realizar um ataque, tu tem que mobilizar, tu que movimenta as tuas tropas, digamos assim, até aquele território, então tu tem que levar gente, tem que levar armamento, tem que levar comida para esse pessoal, sabe? É muito mais desgastante tu se mover pro ataque do que tu esperar ser atacado, entendeu? E também tem uma outra questão estratégica que é bem conhecida também sobre essas questões, tipo, de maneira simples, entendeu? Eu já li o livro Aquele Arte da Guerra, do Sun Tzu, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, justamente porque, honestamente, ele não é difícil assim, tipo, não vou dizer que não é difícil de compreender, porque é um livro super renomado, mas eu quero dizer que tu consegue ler as palavras e entender o que elas são ditas. A questão de que realmente é um livro, assim, que ele é bem objetivo, sabe? É uma questão de tu absorver o que aquela frase está sendo dito. Por isso que eu acho que é uma leitura que dá para recomendar para qualquer pessoa, sabe? Eu li ele já faz muito tempo, eu também já li mais de uma vez, eu acho que está na hora de eu ler de novo, justamente porque eu sei que é uma leitura breve até e fácil, não fácil de digerir, entendeu? É uma coisa que tu vai absorvendo ao longo da tua vida e tudo mais. Tipo, a cada nova leitura, tu vai pegar mais coisas e é um livro que... Qualquer versão, ele na verdade não é nem um livro, né? A versão original, quando ela foi escrita, é uma obra que foi escrita... É um tratado militar que foi escrito no século 4 antes de escrito, meu Deus, de 4 antes de Cristo,
que foi escrito por um estrategista militar chamado Sun Tzu, mas qualquer versão, ele foi impresso várias vezes em formato de livro, e qualquer versão que vocês pegar para ler vai ter menos de 100 páginas, sabe? Geralmente varia entre 40 e poucas até 70 páginas, é o que no máximo que acaba dando das diferentes edições que sair, justamente porque ele é um livro que, assim, ele é dividido em 13 capítulos, se eu não me engano, e as mensagens dele, na minha opinião, eles são escritos assim com uma precisão que faz com que daí o que precisa realmente ter que ser feito é um processo assim de maturação, interpretação e depois de aplicação daquilo que está sendo ensinado, sabe? E várias dessas frases de Sun Tzu a gente já viu repetidas extensivamente em obras de ficção, justamente porque é sabido, ou pelo menos teorizado, que muitos e muitos combatentes da história, tanto de, tipo, esse cara viveu no século IV a.C., então, gente que fala que até gente como, assim, Alexandre o Grande, gente lá dos imperadores chineses na época dos Três Reinos lá e tal, nomes como Cao Cao e tudo mais, gente que fala que gente do Japão feudal como Nobunaga Oda, Napoleão Bonaparte, enfim, viajou o mundo e muita gente fala que praticamente todo grande estrategista da história do mundo estudou o trabalho de Sun Tzu, porque realmente ali tem uma coisa muito fundamental, sabe? Nesses 13 capítulos ele abordou absolutamente tudo que é necessário tu saber, entender, dominar, compreender e no final de tudo isso saber aplicar na prática, sabe? É por isso que eu digo assim que em questão assim, teórica eu vou dizer para vocês que eu já vi tantas essas frases, pensei tanto sobre elas, que várias delas eu compreendo. O que não quer dizer de maneira nenhuma, que eu não estou sugerindo mesmo, é que eu teria noção de como botar essas coisas em prática, mas várias noções, tipo assim, dividir e conquistar, sabe? É uma das frases específicas que tem nessa obra, sabe? Dividir e conquistar é uma noção que a gente já viu sendo trabalhada, retrabalhada e sendo discutida também, sabe? É muito mais fácil hoje em dia, qualquer pessoa, eu inclusa, sabe, me sentir mais apto a compreender as mensagens quando existe uma grande quantidade de pessoas antes de mim que estudaram, debateram, discutiram e difundiram essa ideia. É por isso que é a famosa era do conhecimento, sabe? Tecnicamente, a gente pode viver num mundo em que as pessoas de todas as faixas etárias, mas principalmente das crianças, de todas as questões de renda principalmente, poderiam receber acesso aos grandes pensamentos que já foram feitos por seres humanos que dedicaram suas vidas inteiras para chegar a essas conclusões, sabe? Enfim, então, essa arte da guerra seria a base, os fundamentos para o confronto militar desde que o mundo é mundo, praticamente, sabe? Confronto militar antigo, medieval e também o presente, talvez até no futuro também, sabe? Então, voltando à frase de dividir e conquistar, eu particularmente já entendo que é muito mais fácil tu dividir e conquistar qualquer povo, seja numa situação de invasão ou até numa situação de controle interno, tu tá querendo assumir o maior controle do próprio governo que tu já é o líder, que tu já é a pessoa que tá em posição de poder, sabe? Tu já é um presidente, tu já é um ditador. O melhor jeito de tu dominar qualquer grupo é dividir e conquistar. Tu divide as pessoas, tu estabelece diferenças, tu faz com que tenha maior dificuldade para que as pessoas que deveriam estar do mesmo lado se enxerguem no olho, e assim eles ficam mais fracos como um todo, e tu consegue conquistá-los em sua maioria, ou todos os grupos, entendeu? Apesar deles serem maior do que tu em quantidade ou em força, eles estão tão segregados que isso daí não acontece, né? Então essa frase de dividir e conquistar, a gente já viu sendo abordada em jogos de videogame, em livros, provavelmente em batalhas reais, né? Que eu disse, é sabido que os grandes estrategistas, os grandes líderes militares da história do nosso planeta têm estudado esse manuscrito daí feito pelo Sun Tzu. Mas então, voltando para o lance de nacionalismo e patriotismo, né, um dos pontos de defesa do deputado que estava falando sobre essa questão falou que o nacionalismo e o patriotismo é o que estava fazendo com que a Ucrânia estivesse sobrevivendo nesse momento aos ataques, e daí depois levantaram assim, que isso foi importante em todos os combates que foram vencidos, que justamente é por isso também outras das razões pelo qual defender é melhor do que atacar, né? Alguns outros exemplos daí que eu posso dar é tipo assim, por exemplo, a Rússia conseguiu vencer a Alemanha defendendo um ataque nazista. Nós nunca saberíamos o que teria acontecido se os russos tivessem se movido até a Alemanha. É bem provável que a Alemanha tivesse vencido nesse cenário, sabe? Assim como a Rússia tentou invadir a Finlândia, lá em 29 ou 39 ainda, sabe? A União Soviética, no caso, tentou invadir a Finlândia e tecnicamente eles perderam, né? No final do confronto foi assinado um tratado de que a Finlândia cedia
um espaço deles para a Rússia parar a invasão e tudo mais, mas de modo geral era um negócio que o que a Rússia estava prevendo era uma vitória esmagadora. Mas inclusive depois um programa, em breve eu falo mais especificamente sobre esse combate, porque tem mais coisas para falar sobre isso, porque também envolve uma música, envolve a história completa, envolve um cara que participou desse confronto, né, da Batalha de Inverno, tal Vissota. Então, esse daí eu vou falar mais adiante, então, mas de modo geral, a Rússia esperava uma vitória extremamente fácil, porque eles tinham basicamente o triplo de homens para fazer a invasão do que o exército finlandês ia ser capaz de defender. Ainda assim, não foi o que rolou, entendeu? E estão falando que hoje em dia a invasão da Ucrânia dá para ser levada da mesma forma, sabe? A Rússia estava prevendo uma vitória mais fácil, com menos resistência, só que geralmente quando as pessoas estão defendendo, estão lutando pela sua própria terra para defender a sua família, a sua região, a sua autonomia, a soberania da sua nação, há mais engajamento, há mais motivação, há mais um desejo de manter-se vivo, manter-se, né, livre também. Então é um negócio que muda por completo o famoso moral, né? Não a moral, mas o moral, que é um termo que se usa bastante nessas questões de guerra, porque é o que realmente faz uma batalha ser vencida em última instância. É o moral do batalhão como inteiro, do grupo, estar elevado, que é basicamente a pessoa estar lutando com a determinação, sabe? Querer vencer aquele confronto, sabe? E geralmente isso daí está muito mais elevado em situações de defesa. Quando tu tá realizando uma invasão, é muito difícil tu conseguir motivar o batalhão a ter um moral tão elevado quanto aqueles que estão tentando sobreviver, sabe? Justamente por isso que acontece aquelas coisas que daí eu sempre descrevi para vocês aqui nos programas variados que eu falo sobre essas questões da manipulação, da mentira, né? É muito mais fácil um líder, um governante, seja ele um general ou um presidente, ou até mesmo líderes variados ao longo da história, que tinham nomes diferentes para dar, é muito mais fácil tu mobilizar o teu exército, as tuas tropas, vendendo para eles um ideal de que eles estão lutando pelo certo, ou estão lutando, por exemplo, assim, em nome de Deus, que sempre foi uma ferramenta muito boa para tu motivar as pessoas a cometerem chacinas, entendeu? E quando eu digo Deus, não necessariamente o Deus cristão, pode ser Alá também, entendeu? Uma boa maneira de tu convencer o teu exército invasor a invadir com um senso de que ele deveria ir aquilo lá e ele deveria matar aquelas outras pessoas e tomar aquele terreno para eles, é tu vender para eles a ideia de que tu tá lutando pelo Deus certo, o Deus justo, o Deus que deve a pena ser cultuado, e que o Deus daquelas outras pessoas é o errado, é o injusto, é o impuro. Essa é uma boa tática de manipulação para te conseguir mobilizar um exército, entendeu? Tu nunca vai falar para um exército, estamos entrando lá para matar, estuprar, roubar e pegar o que é deles para nós, sabe? Apesar de que é isso que será, em última instância, nenhum líder, não vou dizer nenhum, mas a grande maioria não vinha com um discurso sobre isso. Tinha que ser algum discurso envolvendo o quê? Religião, ou nacionalismo, patriotismo, aquele discurso mais contemporâneo que muitas pessoas botam nas costas dos Estados Unidos, que é a invasão para levar a democracia, sabe? Intervenção militar porque nós estamos lutando pelo que é certo, estamos lutando pela liberdade, estamos lutando pela democracia, estamos lutando pelo maior país do mundo, os Estados Unidos da América. Isso que eu falei não é a minha opinião, é simplesmente eu ilustrando o que um soldado dos Estados Unidos costumava pensar. Pelo menos era isso que eles queriam passar no sentimento daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, porque é isso que vai fazer com que ele vá ser um combatente mais eficiente, sabe? Ele tem que ter alguma razão, ele tem que sentir que aquilo que ele está fazendo é legítimo, sabe? Então essa é uma hora de quando eles falavam desse sentimento de patriotismo como algo bom, que ajuda a se manter soberano e vivo. Inclusive daí o professor Rock, ele citou alguns países com um patriotismo, nacionalismo muito alto, historicamente falando, não necessariamente nesse exato momento, porque a verdade também é que patriotismo e nacionalismo é um bagulho que muda muito, né? Aí eles até falaram um pouco sobre, depois eu vou falar especificamente sobre o Brasil depois, então eu vou falar sobre isso agora, não tem porquê eu botar um assunto, trazer ele para antes de quando eu vou realmente desenvolver ele. Voltando então para o raciocínio, os exemplos que o Rock deu, assim, foi Alemanha, Japão e Estados Unidos como países que historicamente bastante nacionalismo, bastante patriotismo, sabe? O Japão, obviamente, acho que ninguém vai duvidar. Estados Unidos também, e a Alemanha, sim, apesar de historicamente ela ter ficado sem se mover em questão de militar desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha passou por um processo de desnazificação, e além disso eles vieram por um grande processo de
pacificação, investiram bastante em políticas públicas, investiram bastante em ambientalismo, sabe? Mudaram por completo. De modo geral, foi o que aconteceu com o Japão também, entendeu? No final da Segunda Guerra Mundial, esses eram dois países que historicamente eles eram imperialistas, dominadores, agressivos. É por isso que eu já estou falando esses termos, para deixar bem claro que esse sentimento de nacionalismo, de patriotismo que é tratado por algumas pessoas como algo bom, porque ele vai permitir que aquele país se mantenha soberano. Para mim, não, eu sendo uma pessoa que eu não sou assim, eu não fico tomando partido, mesmo quando é tipo assim, a minha nação, entendeu? Não importa se eu faço parte de uma nação ou não. Se uma nação tá fazendo bosta, tá fazendo merda, ela tem que ser encarada de tal forma. E todos esses 3 exemplos que ele apontou, dá para se enquadrar como um país com alto nacionalismo, alto patriotismo, mas que fizeram as maiores barbaridades, não da história do mundo, mas das suas histórias, motivados por um patriotismo, por um nacionalismo. E, na verdade, algumas das maiores barbaridades da história, né? Por exemplo, o nazismo dá para colocar aí também. Não existe nazismo sem nacionalismo. Não existe nazismo sem patriotismo. Então, por isso que eu acho muito engraçado que as pessoas venham utilizar esse tipo de noção de que nacionalismo é bom, que permite vencer uma guerra. Sim, mas nacionalismo é justamente o que faz com que essas pessoas se sintam no direito de invadir, dominar e pegar pra si, entendeu? O próprio Estados Unidos também fez isso, é uma coisa que as pessoas fazem de conta que ele não aconteceu. Tipo, porra, várias regiões do México que eram pro México, deveriam ser pro México, não são do México. O mais famoso deles é o Texas, por exemplo, sabe? Essas regiões que deveriam ser mexicanas e países também, sabe? Países que pertenciam, já tinham sido colonizados, entendeu? Já era errado, já tinha sido vítima de um imperialismo espanhol, depois foi vítima de um novo imperialismo daí norte-americano, sabe? Quando eles estavam pegando. Então, essas coisas aconteceram há não muito tempo atrás, sabe? Enfim, e o Japão é a mesma coisa. O Japão, assim como a Alemanha, depois que ele passou pelo final trágico da Segunda Guerra Mundial, ele abandonou a postura que ele tinha sido desde sempre, entendeu? Que era um país dominador, sabe? Que cometia grandes barbáries também em prol desse sentimento de que eles eram a nação superior, que eles mereciam mais e eles sabiam mais do que os outros asiáticos, sabe? Então, o Japão fez muito disso, entendeu? Historicamente falando, faz muito tempo já. Há milênios, digamos assim. E daí depois, do jeito que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele passou por um grande processo também de se voltar para as artes, para a cultura, e se pacificou também. O Japão não tem qualquer mobilização, não digo que não tem qualquer, mas ele não é com certeza um influenciador na questão assim, militar, na parte geopolítica. Em compensação, a Alemanha acabou de anunciar, agora já faz alguns dias, talvez até uma semana já, que a Alemanha disse que ela vai gastar 100 bilhões de euros para se rearmar, entendeu? Justamente por causa dessa tensão com a Rússia, que a Alemanha é um país que ele tinha ficado parado desde a Segunda Guerra Mundial, basicamente, sabe? Fazia o quê? Uns 70 anos que a Alemanha não estava se articulando para ter poder bélico, e agora ela falou, olha, 100 bilhões de euros serão gastos para a Alemanha voltar a se armar até os dentes, porque a Rússia está se movimentando e se a gente tiver que se defender, a gente vai se defender, sabe? Então, todas essas coisas assim estão acontecendo também por esse sentimento de nacionalismo, entendeu? Então, para mim, não tem como eu defender o lado positivo da questão do nacionalismo, sendo que eu sei aonde que ele leva em última instância, sabe? O nacionalista, ele não se mantém só na linha de que ele vai defender o país dele. Ele com certeza cruza essa linha na ideia de que ele tem a função ou a oportunidade, ele tem a possibilidade de levar coisas melhores para outro lugar do mundo, e na verdade eu não acho nem que seja isso, entendeu? Eu realmente não acho que essas decisões são tomadas com essa intenção. As decisões são tomadas por questão de poder mesmo, sabe? Eu não acho que nenhum presidente, rei ou imperador que tomou a decisão de invadir outro país por qualquer razão que seja, a razão que passava, a motivação por trás era: estou fazendo algo bom. Eu tenho certeza absoluta, na minha opinião, entendeu? Eu não tenho como comprovar, mas sim, eu estou dizendo que foi exatamente assim. Essas decisões tomadas eram sempre com a intenção de que eu quero mais poder, eu quero mais controle, eu quero mais terras, eu quero mais recursos, eu quero alguma coisa e eu vou tomar, sabe? Para mim, Toda cara que tu fez uma invasão nesse mundo foi por essa razão. Seja o Putin recentemente e tudo que rolou no passado também, entendeu? Eu não acredito que genuinamente alguma coisa era... Tipo, ninguém que tá matando, estuprando, jogando bomba, dando tiro, massacrando, tá querendo fazer algo bom. Não tem como tu me dizer que essa barbárie
sabe? É o ser humano suspender toda a humanidade que ele tem justamente para conseguir fazer um monte de coisa que ele sabe que é distante daquilo, sabe? Ele suspende por completo o eu social dele, que ele vive no mundo com os semelhantes dele, ele adquire uma outra postura, uma outra mentalidade para entrar num processo assim de matança, de massacre, de chacina, que é o processo, que é uma guerra, entendeu? Eu não preciso ter vivido uma, eu já li, já estudei, já refleti sobre números, sobre cenários, sobre campos de batalha, então eu tenho noção, em última instância, o que guerra é. Guerra é morte, guerra é sofrimento, guerra é destruição, e quem morre é gente que não é as pessoas que tomaram as decisões pelas quais as guerras acontecem, entendeu? Ninguém que decide que uma guerra vai acontecer luta a guerra que ele decidiu iniciar, sabe? O Putin não vai para a linha de frente, e assim aconteceu também de modo geral. Claro que deve ter alguns generais que lutaram batalha, tudo bem, você está entendendo. Mas eu quero dizer que e a maioria dos casos, quem está tomando decisão de que vai haver uma guerra é uma pessoa que não vai correr risco, e na maioria dos casos também, o grosso dos exércitos costuma ser composto geralmente por homens, obviamente, né? E por homens, muitas vezes, gente, assim, o grosso é pessoas pobres, porque vários desses países é feito por, em sua maioria, por pessoas pobres, ou as pessoas pobres são as que têm mais chances de ser alistados e tudo mais, enfim. Aí, deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui, porque tem vários assuntos referentes sobre isso daí. Ah, tá. Não, acho que eu já vou trazer para o Brasil antes de falar sobre um lance externo também. Então, aí eles também, inevitavelmente nessa conversa que eu falei que o Álvaro estava tendo com o Rock, eles falaram sobre essa questão de patriotismo e nacionalismo aqui pro brasileiro, sabe? Aí eles discutiram também uma coisa que até eu mencionei muito brevemente, porque é o tipo de coisa que eu sei que eu já tenho a resposta, e a resposta eu sei que ela é totalmente impossível de tu vir com uma definição, sabe? Que eles vieram discutir sobre a própria ideia de conceito de brasileiro, sabe? Que daí eles falaram, olha só, para existir nacionalismo, para existir patriotismo, as pessoas têm que identificar certas questões, certos valores, sabe? Que são para todos os brasileiros. E daí eles vieram, o brasileiro meio que não tem isso, e deram exemplo de que como se alguns outros países tivessem tido. E eu pensei assim, cara, não, como assim? Como é que tu vem me dizer que nos Estados Unidos as pessoas são parecidas, sabe? O conceito de nacionalismo, de patriotismo deles, veio por algumas questões, assim, que eu posso apontar, mas que o brasileiro aqui não sabe experimentar, sabe? E ao mesmo tempo que traz coisas boas, também traria coisas ruins. Eu vou eu vou dar alguns exemplos, sabe? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas, a maioria, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas que vivem nos Estados Unidos tem uma tendência de achar que está tendo uma capacidade maior de aquisição, de se participar da sociedade, por questão que já faz bastante tempo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, que a economia dos Estados Unidos foi crescendo, foi se aquecendo e a maioria da população consegue participar das questões da sociedade de alguma forma. O Brasil não é assim que funciona, entendeu? Então, de modo geral, o povo brasileiro, mesmo que ele não racionalize, mesmo que ele não tenha uma consciência da situação, eu acho que é muito mais certo dizer que a maioria dos povos brasileiros cresce sentindo que, tipo assim, que o governo tá ali para complicar, para dificultar. É o tipo de coisa que a pessoa não precisa ser politizada para achar que puta que pariu, esse governo tá me ferrando, sabe? Não tá certo, não tá justo, mas enfim, é um bagulho que normaliza. Então, esse sentimento é muito mais, tipo, para um país dito como subdesenvolvido, que é a condição financeira do Brasil, é muito mais fácil que isso de crescer dentro da população. E em segundo lugar, esse discurso também nacionalista, patriota dos Estados Unidos de dizer que eles são a maior nação, veio com seu preço também, que é eles tentar impor essa soberania deles, e que nem eu disse, é sempre para pegar um recurso, sabe? Não por nenhuma outra razão além de querer algo para si. E se o Brasil tivesse se tornado esse país, honestamente eu até acho que o Brasil poderia ter sido, sabe? Mas nesse ponto eu acho que é melhor que o Brasil não tenha sido, sabe? O problema é, nós somos oprimidos e manipulados e controlados pelo nosso próprio governo. Mas agora, eu acho que o nosso país deveria ter feito ao contrário, porque pensa que na América Latina, provavelmente o país que poderia ter se organizado para ser um país imperialista era o Brasil, sabe? Eu não tô querendo subestimar os países ao nosso redor, mas, tipo, o Brasil tem uma grande costa, né? E dizem que um recurso geopolítico de valor inestimável, sabe? É
o país ter amplo acesso à água, tem vários países do mundo, tipo, a maioria dos países mais pobres do mundo não tem acesso à água, já começa por aí, entendeu? Países que não fazem fronteira com o mar, entendeu? Eles ficam isolados dentro de um continente e eles precisam dos países ao redor para conseguir chegar até as margens que são muito importantes para muitas questões históricas, inclusive, né? Então, o Brasil tem uma larga costa e tudo mais. E a extensão é muito maior se o Brasil quisesse investir em questão assim, armamento militar, em técnica militar, e depois realmente quisesse tomar espaço dos outros países da América Latina, eu acho que nós somos um país que teríamos tido a maior chance de ter feito isso, entendeu? Num cenário alternativo, numa outra dimensão, digamos assim, entendeu? Eu acho que o Brasil poderia ter sido um país imperialista, nesse sentido, assim, de tomar os espaços dos outros países aqui da América Latina para si e se fortalecer em questão, assim, de armas e tudo mais, assim como vários outros países do mundo fizeram, sabe? Eu acho que tem mais chance de ter sido o Brasil do que o Uruguai, do que a Argentina, do que o Paraguai, justamente por causa disso, a extensão, sabe? Em última instância, para travar a guerra, tu precisa de gente, literalmente tu precisa de gente. Então, se o Brasil tivesse investido numa estrutura e botado tecnologia e intenção de invadir e criar uma cultura de patriotismo e nacionalismo enraizado nessa ideia, e claro que teria que vir também com seus discursos de fazer mudanças positivas, entendeu? Com certeza ia ser, assim como os Estados Unidos, a China, o Japão e todos os países da história que já realizaram invasões, a Rússia também, tu nunca vai falar que tu tá fazendo isso para tomar, né? Sempre ia ter que vir com discursos de que nós somos o país mais evoluído moral, civicamente, religiosamente, podia vir com um discurso cristão, até hoje em dia a gente fala Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é isso, né? O Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, eu não sei qual é o lema do Bolsonaro, não. Esse discurso daí facilmente poderia ter sido utilizado para estimular, incentivar incursões militares, sabe? Se o Brasil está acima de tudo ou de todos, sei lá, e Deus está acima de tudo e de todos, a gente pode inventar várias razões para atacar países aqui na volta e, enfim, né? Brasil acima de todos, né? Então, é esse tipo de coisa que eu falo. Então, talvez ter tido esse maior nacionalismo, esse maior patriotismo que algumas pessoas falam que deveria ser bom para o Brasil, não seria o ideal, sabe? Eu não acho que a gente deveria ter feito mais barbaridades ainda. Já basta as barbaridades que o governo brasileiro faz contra o próprio povo dele. Agora, colocar o sangue de outros países nas nossas mãos também, por causa de articulações militares, patriotas ou nacionalistas, entendeu? Não, eu não acho que isso teria sido ideal para o Brasil, sabe? Então, mas também discutir sobre o conceito de brasileiro realmente é muito amplo, sabe? Nunca vai haver um consenso, um conceito de brasileiro que seja realmente abrangente o suficiente para explicar o que é um brasileiro. Como é que poderia, sabe? Já começa por aqui. Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu já não me considero sequer muito parecido ou com gostos muito similares, até com outros brasileiros, tipo, gente que ainda, outros brasileiros não, até com outros gaúchos que moram na mesma cidade que eu, no mesmo bairro que eu. E daí tu vai começar a pensar nas minhas diferenças para todos os outros brasileiros que existem em todos os outros estados, todas as outras cidades, sabe? Meio que qualquer tentativa de fazer de conta que o brasileiro é assim ou assado, inventar uma regra, sabe? Para padronizar os brasileiros vai ser assim uma forçação de barra, sabe? E o mesmo vale para todos os outros lugares do mundo. Fazer de conta que os norte-americanos são parecidos em o quê, entendeu? Pode ter coisas que se enquadram para a maioria, assim como tem coisa que se enquadra para a maioria aqui no Brasil. Mas agora dizer que tu pode montar um arquétipo com várias características que vai representar toda a população, eu acho que daí é claramente assim um conceito mais assim uma manipulação, sabe? Um conceito mais abstrato, mais vendido, só para as pessoas acreditarem naquilo lá, mas se tu trazer isso para a realidade, tu vai ver que as pessoas não são exatamente assim como aquilo lá está sendo vendido, sabe? O que isso daí é realmente uma característica mais de países continentais, sabe? Realmente um país bem pequeno como os países europeus, em sua maioria, é muito mais fácil tu tentar traçar certas características em comum, mas também eu nem acho que seriam todas assim, entendeu? Eu realmente acho que as pessoas são diversas o suficiente para não ser tão fácil de limitar o que quer ser. Mas o ponto é que, com certeza, um país tão grande quanto o nosso, com diferenças geográficas, até de
Porra, tem 3 fuso horários diferentes no nosso país, de onde eu sei. Então, só por isso daí já dá pra te ter uma ideia de como vai ser muito difícil as pessoas tentarem fazer de conta que, não, a gente vai conseguir encontrar características que definem os brasileiros e vamos construir. Inclusive, eu acho que a característica do brasileiro pode ser justamente isso, sabe? Nós podemos ser um povo que respeita a diversidade, que aceita a diversidade e normaliza a diversidade, sabe? Nós podemos ser um país, tipo, que normaliza a diversidade religiosa, por exemplo, sabe? Porque a outra opção vai ser todos nós concordarmos com uma religião e nós podemos pegar e ser bem honestos que isso não vai acontecer, entendeu? Não tô falando isso pra ofender, nem pra atacar nenhuma religião, mas eu quero dizer que se qualquer pessoa que tá me ouvindo aqui e é religioso, sabe muito bem que a tua religião é uma entre as outras do Brasil e é assim que tem que ser, entendeu? Então, sim, é muito mais fácil de transformar um país num país nacionalista, patriota, quando tu fala que a maioria dessas pessoas acredita no mesmo Deus, cultua os mesmos santos e faz parte da mesma religião. Beleza, só que agora, se vocês acham que eu acredito que o Brasil, em primeiro lugar, vai fazer isso de verdade, ou em segundo lugar, deveria, então não vai acontecer, porque não aconteceu até hoje, não vai ser agora que vai começar a acontecer, em segundo lugar, nem deveria, entendeu? Então eu acho que isso já é uma característica do brasileiro, sabe? A nossa terra, ela sempre foi mostrando muita diferença, sabe? Muita, assim, variação cultural, religiosa, entendeu? Enfim, muito regionalismo, mas não só regionalismo, realmente diferenciações, sabe? Aqui, mais uma vez, usando a minha cidade como exemplo, sabe? Sendo gaúcho, eu ainda vejo uma grande diversidade religiosa, entendeu? Eu não posso dizer, tipo, não é tão grande assim, tem mais ou menos umas 3 religiões, mas que tu vê com mais frequência, sabe? Que são o cristianismo de várias formas, daí dá pra dizer que o próprio cristianismo tem desde os católicos, os protestantes, pessoal que vai nas igrejas neopentecostais, evangélicos, enfim, tem uma grande variedade de gente que cultua Cristo, né? Religiões afro-brasileiras aqui no Rio Grande do Sul costuma ser... o pessoal chama muito de batuque, entendeu? Mas batuque que vai ter culto de Umbanda, Quimbanda, Nação e as outras linhas também, sabe? Algumas outras linhas também vão estar inclusas. Então, mas essa daí também é uma versão, assim, gaúcha das religiões de matriz africana, né? Se tu for levar para os outros estados do Brasil, as religiões de matriz africana vão ser diferentes, sabe? Vão ter... Então, entra nessa questão, sabe? Até nisso vai ser diferente, sabe? Até o ponto é respeitar, o ponto é entender, o ponto é aceitar. É falar que é isso que o brasileiro é. O brasileiro é diferente. Até em questões étnicas também, que eu vou entrar nesse negócio que... Vou entrar porque, apesar de ser sensível, é um negócio que tem que ser falado, tem que ser normalizado no ponto de vista assim, de que, tipo, porra, é um fato, entendeu? Há uma grande diversidade étnica aqui no nosso país. E quando eu falei de etnia, eu falei que é um bagulho mais complicado do que simplesmente a cor de pele, entendeu? É muito mais complexo, as pessoas tentam simplificar, reduzir o termo, isso daí pra mim se chama colorismo, entendeu? É separar as pessoas pela cor de pele, que também existe uma pauta colorista, eu diria que a pauta colorista é mais forte do que a pauta étnica, justamente porque muitas pessoas sequer conseguem compreender e diferenciar e entender questões étnicas, porque a etnia abrange muitas outras questões, entendeu? Abrange questões, assim, culturais, religiosas e questões de cor de pele também, mas de regiões específicas, enfim, de tradições, é algo muito mais complexo. Por isso, quando se fala de etnia, não é só branco, negro, asiático, sabe? Se tu for jogar para a Europa e ver etnias europeias, povos diferentes, com culturas diferentes, idiomas diferentes, religiões diferentes que existiram ao longo do tempo, tu vai ver que são muito mais do que existem em países hoje em dia, sabe? Se existem, sei lá, não sei quantos países existem na Europa, 20, 30, etnias que vieram da Europa, ou pelo menos se estabeleceram na Europa, deve ter tido, sei lá, no mínimo umas 100, 200 etnias diferentes, sabe? Para a África vai para a mesma questão também, entendeu? Dentro do mesmo país vai ter várias etnias, porque tem um passado histórico com uma ancestralidade diferente e religiões até diferentes também e um idioma diferente. Então a etnia é muito mais ampla, muito mais abrangente. Existe etnia pra caralho, sabe? É muito mais etnia do que existe variação de cor de pele, por exemplo, né? Então, mas até falando de questão étnica, o Brasil é muito variado, entendeu? Nós vamos ter pessoas assim... Literalmente, vamos situar assim, falando de fatos. Antigamente, antes de virar um país, Brasil era em povos indígenas. Pronto, nativos brasileiros, índios, povos indígenas. Era isso que tinha aqui. Chegou o quê? Chegou os colonizadores, entendeu? É triste, é bárbaro, é horrível o processo de colonização? É, mas aconteceu. E desse processo de colonização trouxe uma etnia, no começo era portuguesa, só que ao longo desses anos daí aconteceu várias imigrações para cá, gente variada que foi trazida para cá, e sim, nem toda pessoa europeia que chegava aqui no Brasil chegava na mesma condição. Tinha gente europeia que chegava aqui no Brasil, por exemplo, tinha os povos
os poloneses, a maioria dos poloneses que vieram para aqui no Brasil, eles estavam em condições horríveis, né? E eles tinham vidas horríveis e eles iam ter a chance deles conseguirem chegar num ponto mais alto da sociedade também ia ser complicado, sabe? Justamente porque essas coisas que você fala, é diferente, sabe? Não é porque tu tem a mesma cor de pele que tu foi trazido no mesmo contexto e se instalou da mesma forma. E daí é outra etnia, com outra cultura. Aí fala, isso para falar de coisas como alemães e judeus, alemães que imigraram e tudo mais, judeus que vieram para cá fugindo, inclusive, da questão do Holocausto, e também tem, claro que também não tem como falar de Brasil, falar de etnia, sem falar da etnia dos povos que vieram escravizados da África, né? Aí teve todo o processo de escravidão, horrível, nojento, mas que aconteceu, fez parte desse país, e desse processo de escravidão rolou a famosa, assim, miscigenação, que o Brasil deve ser o mais miscigenado do mundo, sabe? É uma afirmação, tipo assim, alarmante, sem muito critério, mas eu não ficaria surpreso se isso fosse revelado, sabe? Acredito que aconteceu muito mais, assim, por questões que a gente pode apontar até, tipo, eu vou apontar justamente para mostrar que a realidade foi horrível, foi triste, mas é claro que a maioria desses processos de miscigenação acontecia num cenário que não era o certo, sabe? É certo que muita da miscigenação que rolou através de abuso, estupro e coisa do gênero, sabe? Aconteceu, entendeu? A história da humanidade também foi feita disso, sabe? Muitas das pessoas que eram trazidas para o mundo, elas eram trazidas em situações que não eram ideal, entendeu? Não era amor, não era carinho que estava perpetuando, mas acontece, sabe? E nesse procedimento vai rolando uma grande miscigenação, entendeu? É aquela coisa que se tu for pegar e fosse fazer teste, tipo, no mundo inteiro já costuma ser assim, entendeu? Hoje em dia, com esse negócio de sequenciamento de DNA e descobrindo quanto tipo de DNA diferente aparece no corpo das pessoas, a gente costuma ter, no mínimo, 8 etnias diferentes no nosso corpo, porque as pessoas acabam descobrindo DNA que elas nem imaginam, sabe? Da onde que esse DNA chegou até essa pessoa, a única coisa que a gente compreende é que, aparentemente, o nosso organismo faz questão de manter material genético variado, sabe? Independentemente da tua cor de pele, isso daí é outra questão muito pequena, inclusive, nessa questão genética, sabe? Mas agora, independente da tua questão de pele, é fenotipo que se fala, né? Vai ter, dentro do teu DNA ali, é provável que pode ter, assim... É provável não, com certeza vai ter uns 8 materiais genéticos diferentes. Tu vai ver que tu tem ancestrais de vários lugares do mundo e é muito curioso imaginar como é que aquele DNA chegou no corpo da pessoa, sabe? Como é que hoje em dia nós somos descendentes de tantos povos ao mesmo tempo, mas realmente também é um negócio que quando tu vai exercitando teu raciocínio, tu vê que a chance de tu ter ancestral em qualquer lugar do mundo é muito alta, porque é simples assim, entendeu? Cada novo ancestral teu te abre 2 novos ancestrais, né? Aquela coisa, tu tem um pai e uma mãe que te leva para dois avós cada um. E desses 2 avós, cada um deles vão ter 2 pais, né? Um pai e uma mãe diferente, né? E daí já vai multiplicando. Se fosse possível a gente ter acesso à nossa árvore genealógica, acho que é bem certo que quase todo mundo ficaria surpreso que tu veria que tu tem, nossa, eu tenho na minha árvore genealógica, eu tenho todos os tipos de etnia diferentes, sabe? De tudo quanto é lugar do mundo, porque é matemática, sabe? É muita possibilidade, é muita variedade. Todo mundo teve, cada pessoa obrigatoriamente tem que originar um pai e uma mãe, sabe? E... Enfim, fui para essa brisa até mais tranquila do que o outro lado que eu tava falando. Mas então, aos trancos e barrancos, entendeu? Através de colonizadores, através de escravizados, através de descendentes de indígenas que estavam sendo escravizados também e também tentando ser convertidos para o cristianismo, cara. Através desse longo processo histórico que durou séculos, entendeu? O Brasil foi se miscigenando, foi rolando... A própria cultura, sabe, dos estados foi formada por uma grande variação, sabe? Tem elementos culturais em todos os estados que vêm de vários pontos diferentes aqui no Rio Grande do Sul. De novo, usando como exemplo, a própria imagem no gaúcho, quem pesquisa sabe que aquilo que as pessoas se identificam como o gaúcho, questão de roupa clássica, assim, tudo mais, realmente é uma montagem que veio de várias questões, sabe? A cultura é muito indígena também, né? A questão da erva mate, que também era consumida por índios, né? E muito foi pego do Uruguai também, e as calças, as bombachas, dizem que elas realmente têm uma origem
a origem árabe, né? Que eram aquelas roupas que tu vê ali, pique do Aladim, tá ligado? Então, tu vai ver que até essas questões regionais, se tu for investigar o porquê que as coisas acabaram sendo do jeito que são, sabe? Tem uma grande diversidade, sabe? Tem uma grande diversidade regional, cultural. E daí quando chega os imigrantes trazendo uma outra parte da cultura também, sabe? É realmente uma grande retalho, sabe? Tem muitos elementos culturais que foram trazidos por várias questões, entendeu? A religião afro-brasileira, que eu já falei também, é óbvio, entendeu? Uma grande... Como é que vai dizer? Tipo, e é um bagulho tão bonito por ser, tipo assim, particular aqui do Brasil, sabe? Por alguma questão, sabe? Talvez pelo lado triste de ter sido o lugar onde recebeu mais escravizados no mundo, né? Pelo menos, assim, oficialmente o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados, muito mais do que os Estados Unidos. Então, é outra coisa que faz com que tenha mais representação de pessoas negras e uma cultura, uma religião que se formou aqui, digamos assim, sabe? Veio originalmente da África, mas ela foi se modificando, foi se adaptando, incorporou questões, assim, de cristianismo, incorporou questões do espiritismo também, se tornou o culto afro-brasileiro, que não é o mesmo o culto que existe na África, e... Tem elementos do Brasil também, entendeu? É um bagulho que se tornou aqui, não adianta, não adianta ficar bravo, querer separar, querer vir com lógica, assim, puristas, mas porque não vai separar, entendeu? O Brasil é assim, é essa coisa, entendeu? A gente pode modificar as coisas ao longo do tempo, sabe? Trabalhando, se esforçando, mas agora... desmisturar o que já foi misturado, simplesmente não tem como. Quer dizer, pode ter, mas será que é necessário? Será que vale tanto a pena gastar essa energia? Então eu acho que esse pode ser um elemento que, pra mim, aí me daria bastante orgulho, entendeu? Se o Brasil realmente começasse a respeitar essa pluralidade, tá ligado? Se o Brasil realmente começasse a entender que as pessoas do Brasil têm diferentes cores de pele, sabe? Aqui no Brasil é um dos mais complicados de falar aquela velha história assim que as pessoas morenas, pardas, sabe? Como é que tu vai negar que não existem essas pessoas, sendo que existem tanta representação, sabe? Quando vem para essas lógicas coloristas mesmo, eu acho que fica muito complicado as pessoas conseguirem negar um fato, sabe? Tem pessoas que, por várias questões, vão ser consideradas assim, brancas demais para serem negras e negros demais para serem brancos, sabe? E as pessoas falam sobre isso, sabe? Essas pessoas que têm esse tom de pele pardo, várias vezes comentam que elas realmente não conseguem entender muito bem onde que elas se enquadram e elas são rechaçadas meio que pelos dois lados, sabe? Tem pessoas negras que não aceitam elas por ser pouco ou mais negro e pessoas brancas que também não acham que elas são brancas assim, que são tão brancas assim, então fica nesse meio que um limbo que as pessoas fazem de conta que elas não existem, mas porra, pra mim é evidente que existe também, tá ligado? Que pardo não é cor, pardo não é etnia. Claro que não é etnia, etnia é mais complexo do que isso, entendeu? Mas agora, cor dá pra dizer, uma pauta colorista não tem como tu me negar que existe um tom de pele, ainda mais quando tu pega traços também, enfim, é realmente uma pauta complexa, sabe? Mas o ponto é que o Brasil tem muito dessas pessoas que são ditas como pardas, mestiças, existiam vários termos diferentes para identificar, sabe? Termos tipo caboclo, que é até onde eu sei, era mistura de pessoas de origem africana com pessoas nativas brasileiras, até onde eu sei é isso daí, entendeu? Tinha vários nomes que se davam para identificar essas misturas, mas o ponto é que o Brasil já está tanto tempo nesse processo, já rolou tanta miscigenação, entendeu? Que meio que tentar fazer de conta que o povo brasileiro, o povo brasileiro é branco, o povo brasileiro é negro, o povo brasileiro é indígena, pá, o povo brasileiro é tudo isso, entendeu? E de várias formas diferentes, sabe? O povo brasileiro tem negros do norte ao sul com diferenças entre eles, pessoas brancas também do norte ao sul, com diferenças entre eles, sabe? Diferenças históricas, étnicas, culturais, sabe? Realmente é muita coisa, é muita gente. Tem os povos indígenas também, que também não eram idênticos, não? Os índios que viviam aqui no Rio Grande do Sul antes do processo de colonização e os índios que viviam no norte do país não eram a mesma coisa, sabe? Então, quando eu vejo essas pessoas entrando nesses debates que eu já sei a resposta é: não há nada que consiga reduzir o povo brasileiro, sabe? Então eu gostaria muito que se tornasse o sentimento de caráter nacional é a gente apontar, tipo, que o povo brasileiro é diverso, entendeu? Tem muita origem, entendeu? E tem muito passado aqui diferente, né? Tem muitos ancestrais diferentes, realmente
diferentes mesmo, sabe? Não importa a questão da cor da pele da pessoa para dizer como que foi aquela vida. Eu também não sei, entendeu? Eu não sei qual foi a vida dos meus ancestrais, mal sei qual foi a vida dos meus bisavós, que é as pessoas que eu mais tenho noção de quem foram. Aí tataravô para trás, olha, não faço a menor ideia mesmo, sabe? Do que essas pessoas viveram, como que chegaram até aqui, entendeu? Mas o ponto é que eu tô aqui. Hoje em dia eu tento conversar, tento aprender, tento ouvir, tento escutar também, mas né, quando eu vejo que as pessoas estão fazendo de conta que, tipo assim, vamos construir um sentimento do que é ser brasileiro, a única coisa que eu acho que a gente pode realmente fazer é começar a entender o Brasil como um país diverso, variado, e a gente aceitando isso, eu acho que outras coisas podem vir mais adiante, sabe? Outros sentimentos bons, mas agora olhando como base outros países que eu já vi aí, com sentimento de patriotismo, de nacionalismo, eu não acho que o Brasil vai conseguir obter esse mesmo sentimento, e mais do que isso, eu não acho que a gente deveria nem ambicionar, sabe? Ter o mesmo nacionalismo, o mesmo patriotismo que outros países tiveram aí, porque eles fizeram muita merda acreditando nas bostas que eles acreditaram, sabe? Então eu acho que o Brasil se espelhar neles nesse momento pode não ser a melhor ideia, sabe? Eu acho que se for nascer um sentimento de patriotismo, de nacionalismo, algum dia no nosso país, ele pode muito bem ser original, sabe? E principalmente não ser enraizado em alguma semelhança que une todo brasileiro, porque eu realmente acho muito difícil que nós vamos conseguir ter esse vínculo que vai unir as pessoas do norte ao sul, sabe? E que vai ser, não, é isso daí que a gente pode utilizar para unir o povo inteiro dentro da ideia que representa nós, enquanto indivíduos, enquanto nação, e representa a soberania nacional, né? E principalmente de uma forma legítima e benéfica. Bem, então sobre essa ideia do conceito de existir um conceito brasileiro, a minha opinião, por enquanto é essa, nunca vai existir, sabe, assim, um conceito de brasileiro, pelo menos não tão limitante assim, sabe? E sobre a questão de patriotismo, eu realmente acho que o brasileiro não tem tanto patriotismo, não tem tanto nacionalismo, porque meio que para isso existir, o brasileiro tinha que ter maior confiança nas instituições de poder, sabe, no governo de modo geral, mas essa confiança é quebrada constantemente desde o dia que o brasileiro nasce, então fica difícil querer que nós tenhamos essa nossa frustração não se acumule no sentimento de revolta contra a nossa própria nação, sabe? Contra o nosso próprio Estado, que a gente sente que nos lesa juntamente com a corrupção, com o sucateamento dos serviços públicos, né? E o Brasil, ao contrário de outros países que existiram por aí, eles não descontaram essa frustração nos países ao redor deles, tá ligado? E é uma coisa assim também que no discurso desse professor, não dá para esquecer que esse professor, além de professor, ele é político, né? Ele é deputado eleito, então para mim ele já quem me conhece sabe que ele já entra numa categoria de cidadãos do nosso país que, na minha opinião, eles têm, tipo assim, eu acho muito engraçado que ele venha com aquele discurso de tipo assim, mas os governantes fazem parte da nação, que não sei o que lá, que não é como... Tipo, os governantes não vieram de fora, eles não são alienígenas. Tipo assim, olha, considerando o nome e sobrenome desse cara e a vida que eu acho que ele teve, eu acho que ele com certeza é um alienígena, sabe? Comparado ao brasileiro médio. Mas eu também sei que políticos eleitos, alguns vieram da base da sociedade e nem por isso impediu eles de se tornar político, impediu eles de ganhar os privilégios e fazer parte dessa categoria que eu considero privilegiada e que nesse momento, tipo, recebe muito mais do que deveria, sabe? Tem muito mais direitos e vantagens e regalias do que um candidato deveria ser. E também, outra coisa que eu acho que não é justo vir com essa demagogia que é tipo assim, falar, o governo é reflexo do seu povo, porque daí tu tá ignorando, tipo assim, como posso dizer assim, as relações de poder da situação, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, nessa relação daí é praticamente um pai com um filho, entendeu? Tu não pode me dizer que um pai e um filho na relação deles tem a mesma, tipo assim, capacidade de influência, sabe? Um filho com certeza pode mudar a personalidade do pai, mas ele com certeza também tem menos poder de influência sobre o pai de modo geral, sabe? Pode ser que algum filho, de maneira extraordinária, ou um pai que é muito receptivo a, como posso dizer assim, a influência ou até indicações, ou quem sabe até mesmo ensinamentos dos seus filhos, se adeque a algo que o filho está falando. Mas, de modo geral, acho que todo mundo pode concordar que o pai tem mais recursos, mais dinheiro, mais poder, mais força física, mais ferramentas, mais, enfim, capacidade de influência na formação do filho, né? Então, eu acho que essa relação que o Brasil
e o brasileiro tem um com o outro, tá ligado? E dessa forma, a instituição, o governo, sabe? O país enquanto nação tem mais poder de influência em cima do povo do que o contrário, entendeu? Eu realmente acredito que um povo que tivesse bem organizado e bem assim, não dividido, sabe? Se enxergando no olho, se enxergando como igual, e identificando os seus governantes e as figuras de poder como aquilo que tem que ser modificado, porque nós possamos enfim, progredir, enfim, a frase ordem e progresso fazer sentido, nós enquanto povo se organizar, sim, eu acredito, mas eu acho que é mais difícil para o povo conseguir essa organização a ponto dele conseguir forçar o país a se mudar estruturalmente do que é mais fácil para o governo manter o povo dividido, confuso, com fome, burro, sem ensinamento, sem saúde, enfim. Eu acredito realmente que nessa relação o governo leva vantagem, entendeu? Então, sim, eu acho que o governo teria mais capacidade de ajudar o povo do que o povo ajudar o governo, digamos assim, sabe? Então é isso que eu acho que não é justo vir com essa relação e dizer, tipo, os governantes são reflexos do povo, sabe? Eu acho que é muito injusto, sabe? Eu já vi gente fazendo essa comparação assim, dizer, existe corrupção em todos os níveis da sociedade, mas, porra, tu tá realmente comparando o cara que faz corrupção para fazer um gato de luz, ou para conseguir sonegar algum imposto, ou para conseguir ter alguma vantagem no negócio, para ter alguma espécie de economia e sobrar um pouco mais de dinheiro para ele conseguir comprar comida, com o cara que tá fazendo uma corrupção, que ele tá arrancando dinheiro da boca do povo e tá engordando uma conta dele, que já é bem gorda, bem milionária, se tornando ainda mais milionária, sabe? Não vem me dizer que tem a mesma equivalência. É muita desonestidade, pior que eu vejo muita gente, inclusive, vindo com esse discurso, até gente que se diz assim, progressista e tudo mais, eu fico assim, mano, é muita desonestidade intelectual. Tu me dizer que o cidadão da base que tenta, de uma forma que a gente sabe que, tipo assim, é simplesmente aquela história, assim, que tem aquela mania também de dizer que o brasileiro é malandro, sabe? O brasileiro aprende a ser malandro, porque se ele não for malandro, ele se fode. Qualquer brasileiro que tenta viver 100% na linha, 100% regrado, ele logo vê que, tipo, porra, tudo que eu faço eu ainda acabo me fudendo nessa merda. Não importa o quão na linha eu ande, o meu dinheiro não rende tem um monte de conta, um monte de dívida, um monte de problema. O Estado está constantemente, tudo quanto é lugar, aparecendo para tirar dinheiro das pessoas, tá ligado? Então, quando eu preciso do Estado para me fornecer educação, para me fornecer saúde, para me fornecer segurança, também não tá ali. Então, eu acho que é muito injusto essas pessoas que vêm com esse papo, sabe assim, de comparar o crime do cidadão da base com o crime do cidadão do topo. Não é a mesma coisa, não. Pra mim, não tem a mesma equivalência, justamente porque tu tá comparando alguém que tá querendo sobreviver com alguém que tá pegando muito mais do que precisa, sabe? Então, pra mim, é muito desonesta essa comparação. E, em segundo lugar, também, pera aqui, deixa eu ver se eu me lembro a linha de raciocínio. Também a ideia é aquela velha história de que, pra mim, gente com currículo superior, sabe, ou com cargos de certo nível, deveriam responder mais severamente pela lei, sabe? Não faz sentido que gente com ensino superior tenha privilégios, regalias, da mesma forma que não faz sentido que um servidor público tenha uma punição mais branda do que o cidadão da base da sociedade, sabe? É simplesmente... Enfim, é um absurdo, sabe? Realmente nojento. Que mensagem que isso está passando? Quer dizer que você é um cara que teve acesso aos meios de educação, já veio de uma família rica, já veio de uma família privilegiada. Se tu cometer crimes, tu vai ter acesso a uma tipo assim, se tu for preso, se é que tu vai ser preso, porque ainda... Isso para não falar de coisas como fiança, sabe? É completamente absurdo que exista fiança, sendo que... Como é que tu vai permitir que alguém saia de... Tipo, se existe fiança para certos crimes, quer dizer que aquela lei só existe para quem não tem dinheiro para pagar por ela, tá ligado? Quem não pode pagar sua fiança, basicamente. Então, todas essas coisas daí evidenciam mais que a lei não é feita para tratar o cidadão como igual a todo mundo, sabe? É feita para beneficiar, para permitir que quem já tá no topo se mantenha no topo, porque quem tá abaixo, cara, vai ter que rebolar em 3. E se for andar na lei, vai ter que rebolar em 10 para conseguir progredir, para conseguir avançar, para conseguir, enfim, sair da linha da miséria, da pobreza, da porra que for, sabe? Então, é por isso que eu vejo que não há realmente um sentimento de nacionalismo, de patriotismo muito forte nesse país, e as poucas tentativas de inflamar um sentimento assim acabam não dando muito certo, sabe? O próprio Bolsonaro, dá pra dizer que o discurso dele, aquele que eu falei
do Brasil e Deus e tudo mais, dá pra ver que eles dão uma tentativa de inflamar um sentimento de patriotismo no país, mas meio que não bate em muita coisa, sabe? Dá pra ver que, pra começar, não faz sentido essa frase no jeito que o nosso país opera, no jeito que o nosso país liga, tipo, realmente ressoa essa escolha dele de jargão, ressoa muito forte com uma população muito pequena, sabe? Pra realmente servir como unir o brasileiro em cima disso tudo. Porque tipo, se tu quer que as pessoas tenham orgulho do Brasil, quer que as pessoas acreditem numa soberania nacional, tu tem que realmente valorizar o povo, sabe? Tu tem que realmente mostrar que tu tá investindo, que tu tá disposto a sair do teu mundo de regalia, de pedestal, e fazer com que as pessoas da base da cidade se ergam. Isso tu vai fazer com que arda dentro do povo, e quando eu digo no povo, realmente dos pobres, sabe? Fazer com que os pobres se sintam felizes por fazer parte dessa nação. Tu tem que fazer esse tipo de coisa, tu tem que ter esse tipo de medida. Esse é o tipo de coisa que eu acho que pode aflorar um verdadeiro sentimento assim de nacionalismo, de patriotismo no século XXI, sabe? Não essas coisas do século, tipo, de séculos de 2, 3 anos atrás, que é tentar inflamar um sentimento de patriotismo com uma noção de superioridade religiosa ou até superioridade nacional, sabe? Que nem eu já falei aqui, deixei bem claro, esse tipo de coisa, tudo isso levou em absurdo, sabe? E outra coisa também que eu vou destacar é que no discurso desse mesmo cara teve uma hora que ele fez questão assim, de falar também sobre um conceito assim que eu particularmente achei bem estúpido, que tinha a ver com essa questão assim de confiança também. Depois de falar de confiança entre o governo e o povo, os dois convidados do programa lá tiveram um debate sobre uma ideia que o professor Roque estava falando como capital social, sabe? Que capital social também é uma lógica, eu não sei se é capitalista ou geopolítica, mas capital social era para identificar quanto que, tipo assim, os membros de uma sociedade são capazes de gerar riqueza, sabe? E falar que isso está diretamente também relacionado com o desenvolvimento e tudo mais. Só que daí, tipo, e falando que uns países também que têm maior capital social, há maior confiança entre as pessoas e tudo mais, e usando o Brasil como exemplo de que as pessoas não confiam umas nas outras no nosso país. E o discurso ficou nesse termo aí que, pra mim, pra começar, meio que é o tipo de mesmo que esteja tipo assim, um fato que o brasileiro não tem muita confiança um com o outro, e eu concordo que o brasileiro não tem muita confiança um com o outro, mas que simplesmente expor esse fato sem elaborar os porquês, parece que tu tá fazendo de conta que tipo, esse sentimento veio assim naturalmente, e não pelo fato de que é o jeito que o Brasil ensinou a população a se sentir praticamente desde que começou o processo de colonialismo, sabe? Tipo, é muito injusto tu inventar um conceito descrito como capital social, dizer que uma sociedade vale por aquilo que ela pode produzir, sendo que, tipo, as sociedades que hoje em dia, sabe, os países que têm um capital social alto hoje em dia, eles têm um capital social alto derivado de anos e anos e anos e anos, e quando eu digo anos, quero dizer séculos, de exploração dos outros países do mundo, sabe? Então, tipo, é muito absurdo tu inventar uma métrica nova e dizer, não, olha só, aqui na Noruega, que todo mundo é rico, todo mundo tem uma qualidade de vida alta, e as pessoas todas se olham nos olhos, todo mundo tem uma segurança, ninguém tem medo de ser assaltado, porque ninguém aqui nesse país tem necessidade de roubar, porque ninguém sente fome, porque ninguém tá com falta de recurso, ninguém tá com medo de morrer na rua porque não tem teto, sabe? Aí é óbvio que essas pessoas confiam mais nas outras. Óbvio que essas pessoas não têm medo que alguém roube o carro dele, que alguém roube o telefone celular dele, que alguém roube o dinheiro que ele precisa pra pagar uma conta, sabe? É óbvio que essas pessoas não têm medo disso. Só que, né, eu não tô falando isso pra recriminar, pra julgar essas pessoas que estão vivas hoje em dia. Mas, historicamente falando, por que a riqueza se concentrou na Europa, gente? A riqueza se concentrou na Europa porque se acordaram e lá era rico? Não, caralho. Quando foram inventar um sistema capitalista, entendeu? Quando foram falar, não, agora o mundo inteiro vai se organizar em torno de capital, o mundo inteiro vai se organizar em torno de valor, sabe? Quando foram falar, não, mas o que vai definir o valor de uma moeda? É a riqueza que tá dentro do país, sabe? Mas quando foram definir tudo isso daí, cara, já tinha rolado muito saque, muito roubo, principalmente de ouro, sabe? Que foi uma quantia muito importante. Foi tipo assim, durante a maior parte da história dá pra dizer que o ouro era aquilo que definia a riqueza de um país, sabe? Hoje em dia já não é mais assim, vários outros commodities superam o ouro, mas historicamente falando, o ouro foi muito importante e a maioria dos países que tem fortes cheios de ouro, seja Estados Unidos, a Inglaterra e vários outros países da Europa, esse ouro não tava lá, entendeu? Eles roubaram de outros lugares, do mundo literalmente roubaram, não dá pra te usar outro termo. Tu pode inventar vários relativismos, sabe? Mas agora trazendo pra nossa lógica, nossa compreensão do século XXI,
O que isso realmente aconteceu eles roubaram dinheiro, eles roubaram joia, eles roubaram recursos, eles roubaram um monte de coisa de outros lugares do mundo, levaram para os seus países, daí inventaram, então, vamos criar uma regra de capitalismo, tá ligado? E daí, a partir dessa regra de capitalismo, rolaram diversas coisas que as pessoas chamam de progresso, de avanço, e daí esses países foram os primeiros a vencer as dificuldades financeiras, foram os primeiros a vencer as questões que a gente chama de mundo subdesenvolvido. Mas por que nós aqui no Brasil vivemos um mundo subdesenvolvido e em outros lugares do mundo não? Do que não? Será porque a gente merece menos? Será porque o ser humano do Brasil é inferior? Será que o ser humano do Brasil tem uma cultura inferior dos outros países? Não, caralho, simplesmente porque a gente não tem... Tipo, independentemente do nosso esforço, independentemente do quanto a gente se esforçou ou não para estar vivo aqui agora, a gente nasceu no mundo que estava organizado assim dessa forma, sabe? E esse que é o ponto. Outra razão de por que nacionalismo e patriotismo é um sentimento burro, sabe? Eu não entendo como é que alguém pode se sentir com honra, com mérito por algo que ele não fez nada para aquilo estar daquele jeito, sabe? Ninguém que tem sentimento de amor ou carinho por um país trabalhou duro por aquilo lá, sabe? Eu acho que faz sentido a gente sentir orgulho e valorizar aquilo que a gente se esforçou para conseguir, que a gente batalhou, que a gente se dedicou, enfim, algo que envolveu o nosso esforço e dedicação, foi algo que a gente teve que transformar a nossa vida para conquistar aquilo. Só que agora, sentimento de nacionalismo? Pelo quê? Tu vai estar feliz pelo quê? Porque tu teve a sorte de nascer numa terra que no passado explorou durante séculos, entendeu? E mais uma vez, como eu disse, não é sobre julgar as pessoas pelos crimes dos ancestrais deles. Mas no mínimo, essa pessoa tem que ter noção disso, sabe? Porque se a pessoa... Tipo, no caso, essa conversa daí era feita por brasileiros, no caso, né? Embora esse cara daí, ele se formou nos Estados Unidos, esse deputado, ele praticamente não tem uma vida de brasileiro médio, com certeza não. Mas ainda assim, eu vou chamar ele de brasileiro, mas ele estava conversando com outro cara que também é brasileiro, que deve ter tido uma vida meio diferente da nossa também. Mas, teoricamente, os dois caras são brasileiros, mas ainda assim, o ponto desse professor era expor, assim, entendeu? Para um país ser desenvolvido, ele tem que ter capital social, para ele ter capital social varia de várias coisas, uma dessas coisas se chama a confiança, entendeu? Então, esses países mais desenvolvidos têm maior confiança no outro. Sim, entendeu? É muito fácil tu ter maior confiança no outro depois que tu já fez um monte de barbaridade até chegar nesse ponto que tá aí, entendeu? Então, né, acho que era isso que eu queria falar sobre esses termos de nacionalismo, patriotismo, já que eles estão em alta nesse momento, né? Dá pra ver aqui que eu não sou uma pessoa nacionalista ou patriota, né? A ideia de que, por exemplo, eu faria uma missão a mando do Brasil, entendeu? Ir até algum lugar, dar tiro em alguém, tipo, pra mim não tem nenhuma chance, eu jamais faria uma coisa dessas. Eu entendo que em certas situações eu seria, digamos que obrigado, mas, tipo, eu com certeza aceitaria a outra opção, sabe? Justamente porque eu tenho, assim, eu entendo que, e daí não é querer falar assim, uma questão de superioridade moral, ética minha, mas deve ser uma compreensão minha desse mundo, entendeu? Realmente, eu não consigo validar uma investida armada minha contra outra nação, sabe? Eu não consigo validar como que seria bom, como que seria digno da minha parte disparar uma arma de fogo contra outro ser humano de outro país por qualquer razão que o meu país estivesse tentando me vender, sabe? Qualquer discurso que o presidente ou qualquer outra pessoa estivesse dizendo que é importante, eu, como brasileiro, viajar para algum lugar do mundo com uma arma de fogo e balear outros seres humanos por causa de X, Y, Z, não tem como esse discurso ter algum efeito em mim, por causa do jeito que eu realmente enxergo o mundo, sabe? Não é uma coisa assim. Agora, a outra opção, sabe? Eu imagino sim que eu teria, tipo, mesmo eu não tendo preparo, não tô falando que eu não servi nem o quartel obrigatório, a parte assim de serviço militar obrigatório, nem isso eu fiz, não. Mas eu quero dizer que se fosse ter a necessidade de se proteger, as pessoas, tipo, fariam isso até sem preparo, né? É um bagulho que tu faria, assim, justamente para se manter a tua autonomia. Mas o Brasil até nesse ponto ele é privilegiado e tal. Vocês devem ter imaginado que se a gente nunca tentaram fazer uma invasão a larga escala, tipo, depois que o Brasil se estabeleceu como uma república, digamos assim, né? E se separou até da coroa portuguesa, não dá para dizer que algum país tentou chegar assim com vários navios aqui na nossa costa, ou ataques aéreos também. O Brasil ainda não foi o alvo de uma grande tentativa, não só porque não tem uma tentativa de invasão militar, não só porque não tem uma superpotência militar aqui na América Latina, né? Como eu falei, provavelmente o Brasil poderia ser essa superpotência no caso, mas tanto Estados Unidos, China, Rússia e os países variados da Europa que já fizeram incursões militares, o Japão também, antes do
final da Segunda Guerra Mundial, nenhum desses países nunca tentou fazer uma invasão a larga escala no Brasil, justamente porque não deve ser fácil, sabe? Deve ser muito longe, muito trabalho, muito gasto, muito recurso, simplesmente não vale a pena, é um negócio que não tem por que ser feito. Mas também nessa situação, e o Brasil, de modo geral, eu acho que o povo brasileiro com certeza lutaria para defender a sua terra, porque eu já expliquei essa coisa. É bem diferente, sabe? A ideia de deixar gringos invadirem o teu espaço e tomar conta dele e administrar. Eu já falei várias vezes aqui como eu acho que o nosso país, ele é, tipo assim, muito mal administrado, mas eu jamais confiaria num gringo para vir fazer o trabalho deles, tá ligado? Eu jamais confiaria, tipo assim, se qualquer país do mundo dissesse que eles querem tomar conta do Brasil, fosse Estados Unidos, China, Rússia ou a porra que for, eu nunca confiaria nesses desgraçados, tá ligado? Justamente porque eu sei que pra eles enxergar nós como inferiores é dois toques, sabe? Pros americanos achar que são melhor que a gente é facílimo. Pros russos achar que são melhor que a gente, facílimo. Pros asiáticos achar que são melhor que a gente, facílimo. Então, tipo assim, entre continuar aqui com as pessoas que pelo menos compartilham a minha nacionalidade, a gente vai ter que se resolver aos trancos e barrancos, ou transicionar o poder para uma figura que tá vindo até de fora para tomar conta, eu com certeza preferiria lutar para manter assim livre, digamos assim, sabe? Mas agora, fora esse tipo de cenário, esse tipo de situação, entendeu? Eu não posso dizer para vocês que sim, eu entendo que tudo isso que eu falei não funciona para a maioria dos seres humanos do planeta hoje em dia. As pessoas ainda acreditam no lance de nacionalismo, de patriotismo, mesmo que em escalas variadas, mas as pessoas ainda acreditam assim, nessa soberania nacional. Eu já posso dizer que nesse ponto eu estou além disso já, entendeu? Eu não consigo enxergar nada que acontece com pessoas dentro do meu país melhores ou piores, mais importantes ou menos importantes do que aquilo que acontece com as pessoas do outro lado de uma linha imaginária, sabe? Então, como eu já falei em alguns programas, eu posso repetir assim, eu sou uma pessoa que eu já me acostumei ao mundo civilizado e eu não tenho a menor vontade de sobreviver no mundo não civilizado, sabe? Eu não tenho a menor, tipo, aquela velha, as pessoas tentam vir com um discurso relativista pra validar a guerra, sabe? Dizer tipo assim, mas é que quando tá acabando recursos, as pessoas tinham que tacar, tinham que dominar, tinham que pegar espaço pra si, entendeu? Muitas guerras aconteciam por esse tipo de questão. Cara, eu não acredito nisso no sentido que, tipo assim, não tem por que eu acreditar que a minha sobrevivência é mais importante do que as outras, sabe? No sentido, assim, de que ela tem que acontecer na base da morte, da violência, na guerra, entendeu? Não é o tipo de coisa que eu... Isso é o motivo pra me convencer a lutar pela minha vida. Daí tem gente que vai falar assim, mas eu sei que tu tá falando isso pelo teu ponto de vista agora consciente, calmo e civilizado. Exatamente, eu sou um produto do século XXI. Se eu tivesse vivido há 500 anos atrás, eu pensaria coisas diferentes, mas adivinha, eu não vivo 500 anos atrás, eu vivo no hoje em dia e eu não tenho, assim, essa ideia de matar ou morrer, cara. Se o mundo virar matar ou morrer, pode me botar na conta dos que vão morrer, entendeu? Eu não consigo achar que é digno, justo eu matar outro ser humano simplesmente por uma questão assim de guerra, de dominação, tipo assim, nós dois precisamos desse recurso, então vou ir até aí onde tu tá, te matar e pegar o teu recurso pra mim, e isso é legítimo, e não importa, entendeu? A ideologia que tentassem justificar, entendeu? Se as pessoas tentassem me dizer que eu tenho que fazer isso por causa da religião do meu país, ou por causa da política do meu país, do sistema econômico que a gente acredita, do sistema político que a gente acredita, sabe? Não teria como alguém me convencer a lutar pela democracia, tipo, em questão de invadir outro país, tá ligado? Não conseguiria invadir outro país amando de Deus, amando do meu país, amando a democracia. É simplesmente o tipo de coisa que eu não consigo pensar que, pra mim, o ponto é que, cara, nessas coisas assim, nessa questão de guerra, pra mim, não existe inocente, sabe? Todo mundo culpado. É simples assim, entendeu? As pessoas que estão perpetuando os crimes lá na linha de frente são culpadas porque elas estão matando ou chacinando, cometendo genocídio. Isso para não falar de outros agravantes que acontecem no cenário de guerra. As pessoas que estão longe do campo de batalha, mas estão tomando decisões políticas conscientes que vão matar as pessoas, entendeu? Que estão tomando essas decisões só porque elas querem atender as agendas deles, sabe? O que são, geralmente, fetiche de poder, sabe? Geralmente o que líderes variados querem ao declarar guerra é fetichização de poder. É simples assim, não é realmente... Eu não consigo ver como assim... como é que tirar coisa dos outros, matar crianças, mulheres e homens de outro país, sabe? É digno, é justo de alguma forma, sabe? Então... pra mim, eu já tenho uma visão bem definitiva sobre o conceito de guerra, sabe? Guerra é ruim, guerra mata, guerra só traz, assim, tragédia para todo mundo que está envolvido.
E quando um lado vence, quer dizer que o outro lado se fudeu muito, quer dizer que o outro lado foi morto, foi massacrado, gente variada morreu, gente de índole variada morreu, de etnia, de idade diferente, de gênero diferente, sim, muita gente morreu a troco de interesses políticos, a troco de egoísmo e basicamente baseado no que eu posso definir como linhas imaginárias colocadas no mapa, né? Assim como eu vi falar sobre nesse tipo de discussão também, esse lance de nacional e internacional é uma das várias coisas que a gente criou na nossa mente, né? A única coisa que existe a níveis reais, a níveis pragmáticos, é o planeta Terra e os seres humanos. O planeta Terra e os seres humanos foram feitos para existir aqui, entendeu? Nós é que inventamos várias e várias regras, várias coisas que justificam, que permitem com que nós façamos umas coisas abomináveis, terríveis, coisas que nós consideramos as coisas mais terríveis que o ser humano pode fazer, mas quando é num contexto dito como guerra, nós estamos acostumados ou fomos ensinados que é normal, é aceitável, é tolerável, mas bem, infelizmente para mim, eu sou uma pessoa que eu entendo tudo isso, mas eu não tenho vontade, não ambiciono, não invejo quem viveu nessa época. Espero não ter que passar por esse tipo de coisa. Sinto muito pelas pessoas que têm que viver num cenário de guerra, mas, né, eu, enquanto ser consciente e pensante, eu só posso fazer a minha função de ser humano civilizado, que é condenar esse tipo de coisa. Mas é isso aí, entendeu? Eu não sou uma pessoa nacionalista, não confio em gente nacionalista. Para mim, é sempre importante lembrar que todo fascista é um nacionalista, todo nazista é um nacionalista, é um patriota. Então, isso daí para mim é motivo mais do que claro para se manter bem longe desse tipo de lógica, sabe? Que vai manter a gente livre, esse sentimento de que o nosso país é soberano e ele tem que estar acima de todos e nós somos capazes de fazer qualquer coisa para manter o nosso país acima dos outros. Eu prefiro, então, nem fazer parte disso, né? Pode me mandar embora quando começar esse processo daí. Vocês podem me tirar daqui, então, quando vocês decidirem que é isso que o Brasil tem que ser. Se o Brasil tem que ser... Se pro Brasil ser soberano, ele tem que ser nazista, ele tem que ser fascista, eu prefiro ficar de fora, então, né? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.